sou Letícia Lassi, estou aqui no 5º dia de Festival de Cinema de Cannes para trazer para você um resumo do que aconteceu. Como ontem eu falei apenas de Indiana Jones e a Relíquia do Destino, eu vou fazer uma repescagem do que eu vi ontem também com os filmes de hoje, somando aí 5 filmes. Ontem eu vi um filme do diretor turco que era o Nuri Bilge Ceylan. Eu acho que se pronuncia assim, eu chamo mais de Ceylan, para ser mais simples. Ele é ganhador da Palma de Ouro, se vocês já ouviram falar, com Intersleep, que seria O Sono de Inverno, em 2014. Esse filme é belíssimo, é um filme dramático sobre avareza, sobre egoísmo, sobre as relações num vilarejo lindo, e a fotografia desse filme ela é maravilhosa, coisa que o diretor turco faz exatamente nesse filme que se chama About the Dry Grasses, que seria sobre as gramas secas na tradução. Ali é um drama que se passa dentro de uma escola de um vilarejo, né, um vilarejo pobre da região da Turquia. Eu não me lembro exatamente a cidade, mas os professores que trabalham lá, eles querem sair dali e ir para Istambul ou Ankara, que é a capital da Turquia, porque eles estão cansados e eles são meio snobs em relação aos alunos, à família dos alunos, que são campesinos. E a gente vai seguindo ali sobre a relação de 3 professores, principalmente, e a relação dele com esses alunos. É um filme muito denso. Os filmes do Ceylan, se vocês verem, tem uns diálogos assim bastante complexos. Ele é muito centrado em diálogos. Eu gosto muito porque dos diálogos sai muita coisa, além da fotografia, que sempre é belíssima. Ele consegue captar o que é a Turquia que a gente não viu, fora Istambul, fora Ankara, da capital, e de uma forma tão bonita, e a gente vê essa beleza saindo com fotografias, sendo que os personagens, os 2 professores, professor de arte e uma professora de inglês, eles têm como hobby fotografia, então aparecem belíssimas fotografias tiradas por ele das pessoas desse vilarejo, que eu acredito que talvez seja parte também real desse vilarejo, porque o diretor ele se permite fazer a sua licença poética e trazer o filme um pouco para a realidade em uma das cenas. Acho maravilhoso quando ele consegue fazer essa metalinguagem de que isso aqui não é real, isso aqui é uma representação, e a gente está trabalhando nessa representação para você conhecer e para você explorar ou um assunto ou um lugar. E fazendo ponte ainda, eu vi o outro filme que faz isso de maneira brilhante, que foi a estreia do cinema do filme brasileiro Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho. Kleber Mendonça Filho aqui já é o queridinho amado do Cannes, porque ele já esteve aqui várias vezes, desde a apresentação de Aquários, a apresentação de Bacurau, já participou do júri, e quando o Thierry Frémaux, que é o responsável, né, o delegado e o responsável do festival, fez a abertura de Retratos Fantasmas, ele fez toda essa declaração de amor, tanto pelo filme quanto pelo trabalho do diretor. E Retratos Fantasmas é um documentário bastante intimista do Kleber Mendonça Filho, que ele conta em 3 partes, com histórias, imagens de arquivos do seu processo criativo, o seu relacionamento com a cidade de Recife e exatamente o seu amor por cinema, que está ali desde sempre. A primeira parte é a relação dele com a casa, que serviu muito de base para fazer tanto os filmes do Som ao Redor, quanto os curtas-metragens dele e o Aquários também. E a sua vizinhança também, que participou desses filmes, e outros vários filmes que ele começou a sua carreira, né, a sua vontade de se tornar cineasta. E a partir disso também, na segunda, ele parte já para explorar a cidade do centro de Recife, o que o centro mudou, e os cinemas. Tanto o São Luís, ele fala da aquisição do Grupo Seriviano Ribeiro, das salas de cinemas, o que deu do projetista. É uma história, assim, realmente, que conta a história do cinema nacional por um viés particular do diretor, falando o que era o cinema na década de 1970, que a gente não vê muito, eu não vejo muitos documentários falando sobre o cinema, e nem de cineastas brasileiros se colocando no filme para falar do cinema brasileiro, e que eu achei isso bastante interessante, porque é uma aula de história. Sua mãe era historiadora e acredito que ele pegou esse viés da sua mãe, né, essa essência, para contar essa história desse modo. Mas prosseguindo, a gente vai para ver o dia de hoje. No dia de hoje eu vi já 3 filmes. Essa manhã eu comecei com o filme da mostra Un Certain Regard, que não é da mostra competitiva, mas é um filme do Reino Unido,
E é o primeiro filme dessa diretora. Ela se chama Molly Manning Walker. Ela tinha feito já curtas-metragens, mas esse seu primeiro longa-metragem se chama How to Have Sex. Se a gente traduzir é Como Transar, né, no pé da letra, ou Como Fazer Sexo, que é a história de 3 amigas que vão passar o Spring Break, só que não é o Spring Break americano, é o Spring Break inglês, numa cidadezinha, num hotel praiano, e durante essas festas uma delas é virgem e ela quer perder a virgindade. Só que as coisas não saem como desejado, e eu achei ótimo quando os primeiros filmes falam de algo que provavelmente aconteceu na vida da diretora, que ela fala com propriedade, ela utiliza ali o que ela sabe fazer para encaixar uma personagem entre a dor da decepção tão grande e se controlando para não transmitir a sua frustração para os outros que estão ao redor dela. Mas os sentimentos, eles são bastante confusos. Quem nunca passou por uma frustração de desejar muito, ainda mais relacionada a sentimentos amorosos, mas naquilo ali, na verdade, era a expectativa de ter a primeira relação sexual e foi completamente por água abaixo, frustrada, decepcionante, algo que você quer, na verdade, esquecer. E esse é um filme que retrata isso muito bem. E continuando os filmes que eu assisti hoje, claro, foi o filme do Scorsese, Martin Scorsese, que é o segundo filme mais esperado desse festival. Muita gente estava falando sobre esse filme, traduzindo o The Killers of the Flower Moon, que era os assassinos das flores da lua, que é uma história baseada num acontecimento real nos Estados Unidos, ali no início do século XX, em que a ganância pelo dinheiro vindo do petróleo fez com que muitos, vamos dizer assim, banqueiros ou economistas, não sei que nome eu dou para essas pessoas, eles eram assassinos, como diz no texto, assassinassem índios, as pessoas indígenas que moravam e que eram donas daquela terra em que existia um petróleo. E as artimanhas que eles fizeram para poder assassinar essas pessoas foi de uma brutalidade e de uma frieza e crueldade tão imagináveis, que mexeram com o sentimento dessas pessoas, que desencadearam processos de disseminação da família. Foram mais de 60 pessoas mortas pela ganância das terras que essas pessoas tinham. E lá, Martin Scorsese faz o que ele faz de melhor. Conta uma história com o personagem principal, e ali a gente tem o Ernest, que é vivido pelo Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio ali pegou a essência do personagem, levou até o fim. Tem uma característica caricata, mas é caricata da personalidade que ele deu pro personagem, que eu gostei bastante e que acho que merece assim ser lembrada para as premiações até o início do ano que vem. Vocês sabem do que eu tô falando. E acredito que foi um filme que, mesmo que tenha 3 horas e meia de duração, ele consegue ali passar ponto a ponto do que foi a construção desde o relacionamento dessas pessoas, como esses homens brancos tentaram se inserir na família dos indígenas para poder irem aniquilando um por um, de maneira esdrúxulas. Lá a gente tem uma mistura de os infiltrados com os bons companheiros, e tá maravilhoso, muito diferente do irlandês. Se você gostou do irlandês, bom, eu não gostei, então tô aqui declarando a minha decepção. E continuando aí o dia, eu terminei com Zona de Interesse, que seria The Zone of Interest, que é um filme também do Reino Unido, do Jonathan Glazer, que o Jonathan Glazer, ele é conhecido por 2 filmes principais, que é o Reencarnação com a Nicole Kidman, que eu acho completamente enfadonho, desculpa pra quem gosta, mas tem um filme maravilhoso que é o Sob a Pele, com a Scarlett Johansson, que ela faz um alienígena que vem à Terra, se relaciona com os homens e os mata no final. Adoro. E esse filme, ele é na verdade é baseado num romance que conta a história da época da construção das câmeras de gases, né, de incineração do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, e ele é baseado totalmente na visão da banalidade do mal.
porque ele é sobre a família, né, a esposa, os filhos do general, diria general, do responsável por essas câmeras de eliminação. Passa eles discutindo o processo de construção e as ordens que eles recebiam para matar mais e mais pessoas. Enquanto matavam mais pessoas, mais subiam de cargo, e a esposa poderia ter a casa dos sonhos dela, onde ela podia criar os filhos de maneira daquelas eles sempre sonhavam. Isso é colocado em evidência. E o Jonathan, ele consegue fazer o que ele fez no Sob a Pele, que é trazer essa sensualidade do filme. Só que eu acho que essa sensualidade do filme ela tá muito, mas muito mais macetada do que somente dando um indício. Ele é muito importante, mas eu acho que a construção dele parece ser um pouco difícil de prender as pessoas. Óbvio que a gente se choca com algumas coisas, porque ela é falada de forma tão natural, tão simples, como se a gente estivesse discutindo quem vai comprar o pão da padaria, eles estão discutindo como matar mais judeus. Exatamente dessa forma. E é triste, é dilacerante, mas é um filme que realmente ele tá na mostra competitiva, porque a gente tem que fazer essa reflexão da banalidade do mal, que aí a gente já tem um livro da Hannah Arendt somente sobre isso, essa discussão que nunca vai acabar, porque a gente está sempre vendo o quanto a humanidade pode fazer mal à própria humanidade. Bem, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Sempre comente se vocês gostaram, se vocês acharam que tá faltando alguma coisa, quais filmes que vocês estão esperando, e que se vocês têm ficaram com vontade de assistir um desses filmes que eu anunciei aqui. Bem, até a próxima e tchau!